Olá, é uma satisfação muito grande receber você aqui no treinamento O Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina, Movimento Deep Reconnection. E do fundo do coração, quero dizer para você que o meu desejo é que você esteja acompanhando com atenção tudo que está sendo disponibilizado, tá? Que você esteja analisando mesmo cada conteúdo, cada informação, cada referência que eu disponibilizo, para que você também possa ter uma visão do alto, como nós falamos lá no início do módulo 1, né? Que o objetivo é pegar cada pessoa e ajudá-la a enxergar o cenário mundial, certo? No que tange a adoração, no que tange ao propósito do Criador, mas ter uma visão do alto para você enxergar todo o cenário e aonde você se encontra na corrente do tempo, tá? Então todo esse material está sendo disponibilizado com o objetivo de realmente ajudar você a ter uma visão clara sobre o que é adoração, sobre como o Criador deseja ser adorado. Por isso o nome Sã Doutrina, né? Porque o nosso Pai Celestial, ele já disponibilizou a sagrada doutrina, ou a forma correta como ele, como Criador Todo-Poderoso, deseja, quer ser adorado. De direito, né? Ele tem esse direito, porque ele é o Criador de todas as coisas. E ele mostra isso, né? Só que como nós estamos vendo aqui já, desde o início, seres espirituais poderosos não queriam que o Criador disponibilizasse com clareza tudo isso. E aí começaram as distorções. Então as distorções acontecem desde o início da humanidade, por assim dizer. Assim que o homem caiu, começaram as distorções por influência desses seres. Daí a necessidade de, se realmente nós desejamos adorar a Deus da forma como Ele deseja ser adorado, é importante a gente pesquisar, a gente ir atrás, a gente mergulhar no estudo profundo da Bíblia, que é o meu incentivo desde o início aqui. Aqui nós não estamos pregando nenhum tipo de religião. Nós estamos, na verdade, compartilhando conhecimentos para ajudar você a se reconectar diretamente com o teu Criador, certo? Existem várias pessoas que têm esse mesmo, que participam desse movimento, claro, no mundo inteiro existem pessoas que têm esse conhecimento. Eu mesmo, como eu já falei para você, eu aprendi isso, certo? Tive acesso a esse conhecimento profundo, como eu estou agora disponibilizando para você, desde fevereiro do ano passado. Isso foi uma transformação radical na minha vida, por isso que eu estou compartilhando contigo, tá? Então, enfim, aproveita, porque é um conhecimento realmente único o que você agora está tendo acesso, tá? Com muita oração, com muita reflexão, com muita meditação, certo? É importante que você faça esse estudo, porque isso vai ajudar você a perceber os nuances e os detalhezinhos que vão fazer toda a diferença para você enxergar com clareza quem é Deus, quem é o Filho dele, seu propósito e como nós estamos também conectados e interligados, relacionados com esse propósito, ok? Muito bem, na aula anterior o que nós aprendemos? Nós falamos sobre o ser humano, o milagre da criação física, né? Foi uma aula muito interessante, onde eu pude explicar mais detalhes para nos ajudar a entender a essência da alma humana. Tá? Então, se você já assistiu Joia, você já entendeu isso, espero que você tenha meditado nas informações, acompanhado todos os textos bíblicos na sua própria Bíblia, para você realmente enxergar, ter uma visão clara sobre esse assunto, né? Nós falamos também nessa aula ainda sobre a atuação do Espírito de Deus tanto em todos os seres vivos, né? Tanto nos seres humanos como nos animais, em toda a criação animal, né, que ele fez. Também nós falamos sobre algo interessante, né, para a gente entender a beleza, né, e a incrível forma como nós somos feitos, né, sobre o campo bioenergético de informação. Isso eu trouxe algo a mais justamente para você ter uma visão um pouco mais, um pouco científica também da coisa, porque de como nós funcionamos, né? Porque como é algo invisível, as pessoas às vezes não conseguem entender essa dimensão. Então eu trouxe isso através de imagens, várias explicações interessantes, né? De pesquisadores mostrando toda essa estrutura bioenergética que faz parte do nosso corpo, né? E por último nós falamos sobre uma reflexão da obra-prima divina, né? Uma reflexão do rei Davi lá no Salmo 139. Tenho certeza que foi uma aula muito interessante e que agregou bastante valor na tua vida, tá? O que eu peço para você? Deixa seus comentários abaixo dessa aula, para que outras pessoas possam também perceber a profundidade disso, certo? E aproveitar também desse conteúdo tão especial, posso dizer assim, ok? Na aula de hoje, antes de entrarmos propriamente
na aula de hoje, eu gostaria de dar alguns lembretes, tá? Que tudo isso que eu estou disponibilizando é 100% gratuito. Inclusive, essa apostila que você está... que eu estou usando para poder fazer essas aulas, eu disponibilizo gratuitamente também dentro do portal da Eduz. Como é que você faz para entrar lá? Abaixo desse vídeo vai ter um link, só você clicar nele, vai abrir para você fazer uma breve inscrição, tudo gratuito, tá? Entra lá e lá dentro você vai ver na parte de arquivos, embaixo da primeira aula, na parte de arquivos, você vai ver que você pode baixar essa apostila de 182 páginas. Tudo que você estiver vendo aqui, você vai ter dentro dessa apostila. Inclusive os links das fontes de referência que eu acabo citando, né? Das fontes complementares para o seu estudo estão dentro dessa apostila. Então você vai lá, tenho certeza que vai ser bem fácil para você poder acessar isso daí. Qualquer coisa, me manda um e-mail, segundo o e-mail lá segundo o e-mail do canal que você está assistindo esse vídeo, e eu te passo as informações, ok? Muito bem, na aula de hoje, né, aula 16, o que nós vamos falar? O dilúvio dos dias de Noé, mito ou realidade? Isso é muito interessante, vai ser uma aula assim, justamente para completar a estruturação da sua visão em relação à Bíblia Sagrada, tá? Porque você vai entender que esse assunto ele é muito importante. Nós já demos uma pincelada nesse assunto na aula 12, onde nós estudamos porque há tanta confusão em relação à adoração. E lá nós mostramos, numa linha de raciocínio, que na realidade os seres espirituais eles queriam mexer no DNA humano para interferir na linhagem que conduziria ao Messias, ao escolhido, ao segundo Adão. Então eles não queriam, e aí eles criaram uma bagunça gigantesca. Deus teve que intervir justamente em função disso, tá? Então se você ainda não assistiu, volta lá na aula 12, porque daí você vai ter uma visão clara sobre essa questão. Por que há tanta confusão? Por que é difícil das pessoas terem clareza em relação a como adorar a Deus? Porque tem tantas variantes, porque esses seres estão por trás. Inclusive teve uma aula também que nós falamos sobre a importância de opor-se ao diabo e seus demônios e eles fugirão de nós. Tem aí também umas aulas anteriores, eu não me lembro qual delas agora, se foi, deixa eu ver se foi a 13 ou aula 13 ou 14, uma coisa assim, tá? Mas tenho certeza que você vai tirar proveito. Uma outra coisa que eu preciso falar antes da gente continuar é que se você não assistiu às aulas anteriores, essa aula aqui não vai ter sentido para você. Porque aqui esse conhecimento, ele é gradual. À medida que você vai estudando um tema, aí você está pronto para passar para outra aula. E assim o teu conhecimento, a tua visão começa a ficar uma visão ampliada. O objetivo desse treinamento é esse, que gradativamente você aumente o teu conhecimento, tá? Então se você não assistiu às aulas anteriores, para isso agora, volta lá porque vai fazer muito mais sentido. Você vai entender todo o contexto. E é isso que eu desejo para você. Tá combinado? Bom, nessa aula de hoje, a aula 16, o dilúvio dos dias de Noé, mito ou realidade, olha que interessante. Nós vamos analisar, olha só, histórias do dilúvio em culturas ao redor do mundo. Por exemplo, né, você vai ver sobre o mito mesopotâmico, sobre o mito grego, sobre o dilúvio, sobre o mito hindu, sobre o mito nórdico. Um outro ponto que você vai ver, qual o objetivo desses relatos sobre o dilúvio serem apresentados de forma mitológica. Por que todos eles são colocados dessa forma? Então nós vamos explicar aqui. O dilúvio bíblico, uma história de justiça, de redenção e de um novo começo. Você vai ver também. E o estudo bíblico profundo sobre o dilúvio dos dias de Noé. Nessa aula, inclusive, você vai ter várias referências adicionais, além da aula que nós vamos começar daqui a pouquinho, tá bom? O que eu peço para você é invista seu tempo em oração, certo? E analisa todo esse conteúdo, porque vai ajudar você a ter uma visão muito mais clara sobre esse tema. Porque muitas pessoas, cá entre nós, né, acham que essa história de Noé é uma história fictícia, é uma ilusão, que realmente não aconteceu. Mas você vai ver que os fatos mostram uma outra realidade, diferente dessa que muitas pessoas acabam não acreditando. Tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Então nós vamos iniciar agora sobre esse tema, mas antes nós vamos fazer uma oração para pedir que o nosso Pai nos dê o seu Espírito, atue em nós, para nos ajudar a entender e absorver aquilo que for importante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Vamos orar então?
Muito obrigado, nosso amado Criador, Senhor Yahvé, por essa oportunidade de podermos estar agora conectados com o objetivo de aprender mais e aumentar o nosso conhecimento relacionado com o seu propósito, envolvendo os seres humanos, envolvendo a humanidade e o nosso lar terrestre. Que, por favor, o Teu Espírito ajude cada pessoa aqui a entender sobre essa questão do grande dilúvio. Por que realmente o Senhor teve que mandar isso e por que isso teve que acontecer? Quais foram o que estava realmente acontecendo e a necessidade do Senhor poder intervir na história da humanidade. Por isso, ajude cada pessoa a entender, com a ajuda do Teu Espírito Santo poderoso, para que possam ter clareza em relação a isso. Muitas histórias foram criadas para tentar tirar a credibilidade da Tua palavra em relação ao dilúvio dos dias de Noé, mas que o Senhor, por favor, ajude as pessoas aqui a entender isso. Ajude as pessoas a fazer pesquisas profundas, para que elas possam perceber a diferença entre o que o Senhor ensina e o que esse sistema acaba ensinando para as pessoas, distorcendo a realidade que o Senhor deseja que as pessoas saibam. Por isso, Pai, pedimos o Teu Espírito, a Tua proteção, pedimos a Tua ajuda nesse sentido. E abençoe a cada pessoa que estiver conectada aqui. Abençoe a sua família, abençoe a sua saúde, abençoe a sua vida como um todo, em todos os sentidos, Pai. E no nome de Jesus, obrigado de coração por esse momento tão especial. Amém. Muito bem, então vamos iniciar agora essa importante aula, né? Se o dilúvio dos dias de Noé foi mito ou realidade. E uma das coisas interessantes que você pode ver aqui, histórias do dilúvio em culturas ao redor do mundo. Então você vai ver que não é só na Bíblia que tem um relato de um grande dilúvio, de uma grande inundação. Isso daí já é um ponto que nos chama a atenção, tá? Olha que interessante aqui, o relato bíblico do dilúvio, presente no livro de Gênesis, como a gente sabe, Gênesis que narra, né, a história de Noé e sua família, sua arca, que foram salvos por Deus de uma inundação global que destruiu a humanidade. Essa história fascinante e ao mesmo tempo aterrorizante, olha isso, ressoa em diversas culturas ao redor do mundo, com diversas versões que representam o quê? Elementos surpreendentemente semelhantes aos elementos do relato bíblico. Tá. Só que o relato de Noé e o dilúvio é um dos mais poderosos registros da intervenção divina na história da humanidade. Porém, muitos opositores, olha só, ao Criador, tentam desacreditar esse evento, argumentando que ele não passa de um mito entre tantos outros encontrados em civilizações antigas. Olha isso. Eles usam as semelhanças entre esses relatos para afirmar que a Bíblia é apenas mais uma coletânea de lendas, de mitos, negando sua inspiração divina. É como pegar uma joia preciosa e dizer que é falsa apenas porque existem imitações feitas de vidro. Deu para entender essa comparação? É exatamente isso que os opositores tentam fazer. A Bíblia ela é muito mais preciosa do que qualquer gema de diamante. Mas eles tentam simplesmente afirmar que ela também é falsa porque existem imitações feitas de vidro. Basicamente é isso, por isso que eu trouxe essa comparação para você. Entendeu? Então vamos lá, vamos analisar então a singularidade do relato bíblico. O relato divino da Bíblia é diferente de qualquer outro. E eu já gostaria de mostrar para você o porquê. Antes de nós analisarmos os outros relatos mitológicos, daí sim são mitológicos. Olha só. Por que o relato da Bíblia é diferente de qualquer outro? Não é apenas uma história de destruição, mas é uma história de salvação. E esse é o grande diferencial. É uma história de justiça, é uma história de misericórdia. Deus não enviou o dilúvio de forma caprichosa. Ele trouxe o dilúvio por quê? Gênesis capítulo 6, versículo 11. Abra a tua Bíblia, seja online, seja física, para nós analisarmos juntos. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Por isso, Deus decidiu intervir. É um dos motivos. Mas em meio a esse cenário, olha só, Gênesis 6, 8, fala aqui, Noé encontrou graça ou favor aos olhos do Senhor. Olha isso. Ele foi chamado para construir a arca, um símbolo de proteção divina e da oportunidade de recomeço para a humanidade. Então o relato de Gênesis capítulo 6 deixa bem claro isso. Depois você pode ler na sua integralidade, tá? Outros relatos antigos de dilúvios, como os encontrados na mitologia suméria, na epopeia de
de Gilgamesh, estão cheios de deuses o quê? Olha só a diferença. Briguentos, motivos egoístas, enquanto o relato bíblico apresenta um Deus justo, olha só, cheio de compaixão, que oferece uma saída para os que estão dispostos a ouvir e a obedecer. O que os opositores fazem? Olha só, os críticos tentam diluir a autoridade da Bíblia, colocando-a no mesmo nível desses mitos encontrados nas outras civilizações. Eles dizem assim, ó, se tantas culturas têm histórias de dilúvios, como acreditar que a história da Bíblia é verdadeira? É uma ótima pergunta, vou ser bem sincero para você. Tá, se você encontra muitas histórias que são mitológicas, você vê que tem características mitológicas, por que eu iria agora acreditar na Bíblia? Por isso que desde o início do estudo, o que nós estamos batendo? Em estudo profundo sobre a Bíblia. Dá para acreditar na Bíblia ou não? Se você está acompanhando esse estudo até aqui, certo? De uma forma séria, hoje eu tenho certeza que a sua confiança na Bíblia já é outra. Porque você viu que não existe livro que chega aos pés da Bíblia, em todos os sentidos. Inclusive na qualidade da forma como ela faz as suas colocações. Contudo, embora essa seja uma pergunta importante, né? Por que dá para acreditar no relato da Bíblia? Será que realmente é verdadeiro sobre o relato sobre o dilúvio? Essa multiplicação de histórias, em vez de desacreditar o relato bíblico, o reforça. Eu vou te explicar o porquê. Olha que interessante. Elas indicam um evento histórico tão marcante que deixou traços na memória coletiva da humanidade. Isso é muito incrível. Mas enquanto, olha só, outros relatos foram distorcidos e mesclados com fantasias, o que a Bíblia fez? A Bíblia preserva a essência da pura verdade divina, do Criador Todo-Poderoso. E quando você começa a comparar, você vê um abismo gigantesco entre os relatos, certo, das civilizações e o relato bíblico. Não dá para comparar na realidade, tá? Depois eu vou disponibilizar todos os links aqui para que você possa fazer essas comparações caso você queira, tá bom? Então vamos lá. Imagine um farol brilhando no meio da tempestade. Imaginou isso? Tá. As luzes fracas de barcos distantes podem se confundir com ele, ok? Mas apenas o farol verdadeiro guia os navegantes para a segurança. Por que eu falei isso? Assim é o relato bíblico do dilúvio, em meio aos outros mitos. Os outros mitos são como aquelas luzes fracas que estão no meio do oceano, de outros navios. Olha só, a Bíblia é o farol que aponta para a justiça de Deus, sua paciência e a sua promessa de salvação. É o único livro que realmente faz isso. Uma outra coisa muito interessante para a gente poder analisar essa questão do dilúvio é que o próprio Jesus Cristo mencionou o dilúvio. Porque muitas pessoas, mesmo alguns que acabam achando que o relato bíblico é meio mitológico, é uma fábula, acreditam e sabem que Jesus foi um personagem real. Foi o Filho de Deus. Isso é muito interessante. Tem muitas pessoas que acreditam em Jesus, mas não acreditam em alguns relatos bíblicos, dentre eles o relato do dilúvio. Mas olha que interessante. Jesus e o dilúvio. Jesus confirmou a veracidade do dilúvio, ligando-o ao momento decisivo do fim dos tempos. Quando ele estava falando sobre o fim dos tempos, o que aconteceria, respondendo às perguntas dos seus apóstolos, ele disse em Mateus capítulo 24, versículo 37, pega a tua Bíblia e vamos ler juntos. Ele falou assim, ó, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pega o relato inteiro de Mateus 24, depois você vai ver outros detalhes que ele fez comparações com o mundo dos dias de Noé e o mundo na época do fim dos tempos. É muito interessante essa comparação. Então isso demonstra o que para nós? Que o dilúvio não é apenas um evento histórico, mas uma lição espiritual. A humanidade foi alertada, mas ignorou os alertas. Hoje, o chamado continua, mas muitos ainda preferem desacreditar nesse chamado que o Criador está fazendo. Tá? Então vamos analisar agora a verdadeira mensagem do dilúvio. O dilúvio é mais do que uma história. O dilúvio é um lembrete de que Deus é justo e misericordioso. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. O dilúvio é um lembrete de que Deus é justo e de que Deus é misericordioso. Que não é um Deus cruel como muitos acabam pintando por aí.
além de ser misericordioso, ele é um Deus paciente, só que um Deus firme em relação aos seus propósitos. Noé não apenas sobreviveu porque construiu uma arca, mas ele sobreviveu porque confiou e obedeceu a Deus. Deu para entender a diferença? Não foi simplesmente fazer um barco para a salvação de pessoas e de animais, mas por trás disso havia todo um contexto de orientações, certo? E de obediência a essas orientações que contribuíram e que fizeram com que eles sobrevivessem ao maior evento que a história já enfrentou até os nossos dias. E essa mensagem, olha só, ecoa para nós até hoje. É isso lindo quando você... Essa é a beleza quando você começa a analisar isso. Quem confiar na arca espiritual, que é o Cristo, encontrará segurança, mesmo em meio às tempestades desse mundo. Portanto, não se deixe enganar, olha só, por vozes que tentam diminuir o relato dos dias de Noé. E não são poucas, tá? São muitas as vozes que tentam diminuir o relato dos dias de Noé. Elas são como ventos que sopram contra o farol, mas jamais conseguem apagar a sua luz. Grava isso. Essas vozes são como ventos que sopram contra o farol, mas nunca conseguirão apagar a sua luz. A Bíblia permanece firme, porque ela é a palavra de Deus. E cada relato nela contido, incluindo o dilúvio, traz uma lição eterna para as nossas gerações. Então é isso que eu gostaria de frisar em relação a esse tema do dilúvio, né? A seriedade desse evento. Nós já demos umas pinceladas, como na aula 12, que se você quiser analisar lá, o que aqueles seres queriam fazer com o DNA humano, entendeu? Para que não chegasse a descendência que iria conduzir ao Cristo, ao Messias, certo? O último Adão. Então o que eles fizeram, como eles mexeram no DNA humano e como que Deus realmente teve que intervir. Por isso que é um evento que ficou marcado na história da humanidade, não só em relação à Bíblia, mas ecoou, conforme a gente viu, em muitas e muitas civilizações. Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou passar para vocês algo muito interessante, tá? O que os mitos, para você entender quais são esses mitos, tá, Ronaldo? Você está falando de mitos, mas deixa eu dar uma analisada no conteúdo desses mitos. Então eu vou agora compartilhar aqui partes para você, porque não daria para a gente compartilhar tudo, tá? Mas depois você pode pesquisar maiores detalhes ainda sobre cada um deles, ok? Então vamos lá. O mito mesopotâmico, tá? É chamado de Epopeia de Gilgamesh. A história, inclusive aqui, ó, a tábua sobre a Epopeia de Gilgamesh descrevendo o dilúvio. Olha só, em acádio. Olha que interessante. Depois você pode pesquisar mais sobre isso também. Então vamos lá. Epopeia de Gilgamesh. A história mais famosa do dilúvio, fora da Bíblia, é a Epopeia de Gilgamesh. É um poema sumério, datado de cerca do quê? 4.000 anos antes de Cristo. É muito antigo. Nela, o Deus Enlil, olha só, decide destruir a humanidade por sua maldade, mas avisa Utnapishtim, um homem justo, para construir um barco e salvar a sua família e os animais. Após a inundação, Utnapishtim solta pássaros para encontrar terra seca, assim como Noé solta pombas na história bíblica. Percebeu a similaridade? Quais são as similaridades? Inundação global causada por deuses enfurecidos com a maldade humana. Segunda, um homem justo e sua família são salvos em um barco com animais. Terceira, pássaros são soltos para encontrar terra seca após a inundação. É muito parecido com o relato bíblico. Agora falando sobre as diferenças, tá? Primeiro, a motivação divina para o dilúvio é diferente. Enlil versus Deus, tá? Totalmente diferente. Utnapishtim recebe a instrução para construir o barco, segundo o relato lá da Epopeia de Gilgamesh. Enquanto Noé recebe instruções detalhadas de Deus. Todo o projeto, toda a planta, todos os detalhes. Se você pegar o relato bíblico, você vê a grande diferença em relação a isso, tá? Terceiro ponto, a Epopeia de Gilgamesh não apresenta a ideia de um novo começo para a humanidade após o dilúvio. E a Bíblia mostra justamente um novo restart na humanidade, tá? Esse então foi o mito mesopotâmico, suas similaridades e suas diferenças. Vamos ver agora mito grego. Dilúvio de, olha só, Deucalião. Na mitologia grega, o deus Zeus fica furioso com a impiedade da humanidade e decide destruí-la com um dilúvio. Deucalião, um homem justo, é avisado por Prometeu e constrói uma arca para sua esposa Pirra.
após a inundação, Zeus ordena que joguem pedras por cima dos ombros que se transformam em homens e mulheres repovoando a terra. Olha isso. Então, quais são as similaridades? Tá? Inundação global causada pela ira divina com a maldade humana, essa é uma das similaridades ao relato bíblico. Tá? A segunda, um casal justo é salvo em um barco. E a terceira, a humanidade é recriada após o dilúvio. Muito bem. Quais são as diferenças desse mito grego para o relato bíblico? Primeiro, a motivação divina para o dilúvio é diferente entre Zeus agora e o Deus Todo-Poderoso. Segundo, Deucalião recebe a instrução para construir o barco de um titã, não de uma divindade suprema. Terceiro, a repopulação da Terra na mitologia grega é feita através de pedras mágicas ao invés da procriação natural. Então, algumas diferenças do relato bíblico. Agora vamos analisar o mito hindu, lá na Índia, para vocês terem uma ideia, tá? Satya Narayana Katha. No hinduísmo, o deus Vishnu assume a forma de Matsya, um peixe gigante. Olha só, assume a forma de Matsya, um peixe gigante, para avisar o rei Manu sobre o dilúvio iminente. Manu constrói um barco e reúne animais de todas as espécies. Vishnu guia o barco durante o dilúvio e amarra-o ao chifre de sua forma bovina. Após a inundação, Manu se torna o progenitor da nova humanidade. Então esse é um mito hindu sobre o dilúvio. Similaridades, mais uma vez, inundação global avisada por uma divindade em forma de animal. Segundo, um homem justo e sua família são salvos em um barco com animais. E terceiro, a humanidade é recriada também após o dilúvio. Quais são as diferenças então desse mito hindu para o relato bíblico? Diferença, a divindade que causa e avisa sobre o dilúvio é diferente. Vishnu versus Deus. Segunda diferença, a forma animal de Vishnu serve como guia e protetor do barco, não como meio de transporte. Terceiro, a repopulação da terra na história hindu é feita por Manu, o único humano sobrevivente de sua esposa. Muito bem, e agora o último mito, o mito nórdico, tá? Você pode ver aqui, ó, até não tinha mostrado as imagens aqui, ó. A Deucalião em Pirra, uma representação artística desse relato desse mito grego. Aqui embaixo, Vishnu assume a forma de Matsya, um peixe gigante, olha só. E agora nós vamos analisar o mito nórdico, que é o dilúvio de Bergelmir. Olha só, mais uma imagem representativa. Então, o que é o mito nórdico, tá? Dilúvio de Bergelmir. Na mitologia nórdica, o gigante Bergelmir e sua esposa são os únicos sobreviventes de uma inundação gigante causada pelo derretimento do gelo de Ymir, o primeiro gigante. Eles se refugiam em um barco chamado Brising e repopulam a Terra após a inundação. Qual é a similaridade? Inundação global causada por eventos cataclísmicos, o dilúvio versus derretimento de gelo. Segundo, um casal sobrevive em um barco e repopula a Terra. E as diferenças, a causa da inundação é diferente, o dilúvio divino versus o derretimento de gelo. Outra diferença, a história nórdica não apresenta a ideia de uma divindade que pune a humanidade por seus pecados. Muito bem, então o que a gente pode chegar como conclusão depois de analisar esses 4 mitos aqui, esses relatos mitológicos, tanto no mito mesopotâmico, nós vimos, o mito grego, tá? O mito hindu e agora, por fim, o mito nórdico. Então, a pergunta é, o que nós analisamos? Qual é a conclusão que nós chegamos? Então, existem muitas outras culturas, inclusive, antes de falar sobre isso, existem muitas outras culturas com narrativas de dilúvios que apresentam semelhanças entre a história bíblica, entre o relato bíblico também. E vamos só, antes da gente chegar às nossas conclusões, citar mais alguns aqui. Por exemplo, na China, o mito de Nuiwa e Fuxi relata uma grande inundação causando desequilíbrio entre o céu e a terra. Nuiwa e Fuxi, os primeiros antepassados humanos, constroem uma arca e se salvam. Após o dilúvio, eles restabelecem a ordem no mundo e repovoam a terra. Isso na China. Na Austrália, olha só, então continentes diferentes, lugares totalmente diferentes, né? Em toda a civilização humana a gente vê esses relatos. Austrália,
Várias tribos aborígenes australianas possuem mitos de inundações. Em uma versão, o deus Baiame fica enfurecido com a humanidade e envia uma grande enchente. Um homem e sua esposa sobrevivem em uma canoa feita de casca de árvore e recomeçam a vida após o dilúvio. Isso o mito australiano. E depois nas Américas, culturas mesoamericanas, olha isso, como os astecas, os maias também possuem lendas de dilúvios. No mito asteca, o deus Tzcatlipoca destrói a humanidade com enchentes e torna o mundo escuro. Apenas um homem e uma mulher sobrevivem em uma canoa e recriam a humanidade com milho branco. Então aí você vê as características mitológicas também em todos os lugares. Mas o fato é, esses relatos, eles repercutem um evento cataclísmico que realmente aconteceu envolvendo a humanidade. Agora, quando você pega os detalhes, você vê aí os detalhes desse relato asteca, australiano, chinês, hindu, enfim, grego, lá na Mesopotâmia, todos eles recheados de coisas mitológicas. Aí a pergunta que eu te faço é, por que isso é assim? Por que eles são misturados com mitos? Qual o objetivo desses relatos sobre o dilúvio, olha, serem apresentados de forma mitológica? E nós já estamos estudando a influência dos seres malignos, dos anjos que se rebelaram contra Deus, na história humana. E aí você começa a entender o porquê esses relatos são colocados como mitológicos, como nós vimos na questão de Adão e Eva, por exemplo. Por que são apresentados como historinha para boi dormir? Como historinha, como uma fábula, como algo simbólico, para tirar a credibilidade do relato bíblico, que é muito preciso e literal em muitas das suas colocações. Então o objetivo desses seres, a impressão digital de Satanás sobre a adoração, é justamente distorção daquilo que é puro, da sã doutrina colocada por Deus e registrado na sua santa palavra. Porque o objetivo desses seres, de Satanás, o diabo e seus demônios, é o quê? É criar uma imitação de adoração, para que as pessoas sejam enganadas. Depois, a adoração fazer com que essas pessoas adorem a Satanás, o diabo, e não estejam adorando a Deus. Então o objetivo deles, tirar a credibilidade do relato bíblico. Esse é o único objetivo desses seres ao criar todos esses relatos mitológicos no decorrer desses milênios. Porque, primeiro ponto, o que eles querem com isso? Corromper a adoração. Segundo ponto, se passar por deuses. Terceiro ponto, encher o coração humano de ódio e violência. Assim como aconteceu lá nos dias de Noé, pode reparar, hoje em dia não é diferente. Esses terroristas, o que eles estão fazendo ao redor do mundo, esses grupos, estão cheios de violência, é um reflexo dessa interferência desses seres espirituais na humanidade. 4. Moral totalmente depravada. A gente vê isso ao nosso redor, nos filmes, na televisão, nesses movimentos, não é isso? Nessas comemorações em diversos países, como aqui no Brasil é muito forte a questão do carnaval. O que mais? Mentiram sobre a morte esses seres. Vocês já viram sobre isso. Você já acompanhou, você já tem uma visão muito diferente em relação ao estado dos mortos. Ensino da imortalidade da alma, olha só, é mais uma das coisas que eles fazem. O que mais? Distorcer um propósito da vida. Não seguir mandamentos de Deus. Isso é uma das coisas que eles batem em cima para tornar o mais difícil possível as pessoas seguirem as orientações de Deus. E segundo, encheram também a humanidade de magia, misticismo e rituais satânicos. Tudo isso, qual o objetivo? Tirar a credibilidade do relato bíblico e fazer com que as pessoas não adorem a Deus segundo a sã doutrina que ele determinou. Tá? Então agora você teve essa visão, certo? A gente pode ver aqui na nossa linha do tempo, né? Desde Adão e Eva, basicamente até o grande dilúvio dos dias de Noé, que foi aproximadamente no ano 2900, 2994, mais ou menos nesse ponto da história humana, tá? E uma linha do tempo, então, abrangendo 1656 anos. Agora acho que deu para você ter uma visão um pouco maior, né, sobre tudo isso, envolvendo essa questão do dilúvio dos dias de Noé, tá? Agora, vamos analisar o dilúvio bíblico, uma história de justiça, redenção e um novo começo. Agora que nós já demos uma pincelada inicial sobre a questão do dilúvio, seus motivos. Depois, a mitologia para tentar distorcer e tirar a credibilidade do relato bíblico. Agora eu quero encerrar essa aula reforçando o dilúvio bíblico, uma história de justiça, de redenção
e de novo começo. É isso que precisa ficar na nossa mente, no nosso coração. Tá? Para a gente ter o conceito correto, entender como Deus pensa, como Ele age. Porque muitas pessoas não entendem isso. Então vamos lá. Um mundo em desordem. Imagine um mundo mergulhado aonde? Na maldade, onde a violência e a impiedade reinavam. Por quê? Influência satânica, nós já vimos isso. A humanidade se afastou de Deus, seguindo seus próprios caminhos e se rebelando contra seus princípios. A terra, olha só, antes um lugar de beleza e harmonia, se tornou o quê? Um palco de pecado e de iniquidade. Foi assim que estava, certo, a humanidade com o envolvimento dos seres espirituais ali. Qual foi a decisão de Deus? Diante da crescente depravação humana, Deus, em sua infinita justiça e amor, tomou a decisão do que? Difícil. Porque imagina para ele tinha criado tudo perfeito e agora pôr um basta em tudo que ele havia criado, mas necessária, purificar a terra através de um dilúvio global. Essa decisão, é importante a gente entender, não foi tomada levianamente, mas sim com profunda tristeza e compaixão. Tanto é que o relato de Gênesis 6, versículo 5 ao 7, que você pode ler depois, diz assim, Eu vi o Senhor, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava grandemente na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só para o mal, todos os dias. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. E isso lhe doeu em seu coração. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até os répteis e até as aves dos céus, porque me arrependo de havê-los feito. Nós já, inclusive, analisamos em aulas anteriores essa expressão aqui, certo? Não é que Deus ele errou ao criar a humanidade, né? Mas o profundo sentimento de tristeza que ele sentiu mesmo de ver as decisões catastróficas que o homem e a mulher tomaram e como isso impactou negativamente toda a beleza, toda a harmonia da raça humana, né? Então Deus teve que intervir para reparar tudo aquilo que estava acontecendo. Continuando aqui, Noé, embora Deus tomou essa decisão, um homem justo em um mundo pecador. Porque Deus ele analisava os corações. E quando ele encontrou aquele coração receptivo, olha que interessante, em meio, nessa época de caos moral, Deus encontrou um justo chamado Noé. Noé, olha só, era homem o quê? Era homem íntegro, obediente, que se diferenciava da multidão por sua fé e por sua retidão. Tanto é que em Gênesis 6:8 ele disse assim, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. E qual foi a missão que ele recebeu? Deus escolheu Noé para uma missão crucial. Qual foi? Construir uma arca gigante para salvar a sua família e um casal de cada animal puro e impuro e aves de cada espécie. Essa arca não era apenas um refúgio físico, mas também simbólico da fidelidade de Deus e da esperança de um novo começo. Tanto é que em Gênesis capítulo 3, versículos 6, 13 e 14, ele disse assim, disse Deus a Noé, o fim de toda a carne, olha só, é vindo perante mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Mas eis que os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos nela e betumarás por dentro e por fora. Depois, se você analisar todo o relato bíblico, você vai ver todas as instruções detalhadas de tamanho, de comprimento, de altura, de largura, tudo é muito interessante, tá? Especificações precisas, olha só, que é esse o ponto aqui, Deus não apenas ordenou que Noé construísse uma arca, mas também forneceu instruções detalhadas sobre dimensões materiais, sobre a estrutura, e essa precisão era crucial para garantir a segurança de Noé e dos animais durante o dilúvio. Tanto é que em Gênesis, olha só, capítulo 6, versículos 15 e 16, ele disse assim, farás a arca da seguinte maneira, o seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30 côvados. Farás nela farás um respiradouro a 1 côvado de distância da parte superior. Olha só, a porta da arca farás na sua lateral. Farás nela compartimentos, primeiro, segundo e terceiro compartimentos. Então, olha as instruções detalhadas que o Criador passou para ele, para que ele pudesse fazer. E ele não era engenheiro naval. Era a primeira vez que ele fazia uma embarcação daquela magnitude, né?
Imagine, Deus teve que passar detalhadamente tudo realmente o que ele precisava para poder construir aquilo. Outra coisa interessante, olha só, as proporções harmoniosas com embarcações modernas, porque essas instruções que eu acabei de ler para você, lá no relato de Gênesis 6, 15 e 16, sobre as medidas da arca, olha só, as dimensões da arca descritas na Bíblia são notáveis por sua similaridade com as proporções ideais para embarcações modernas. Olha que incrível! Essa semelhança sugere que a história da arca não é apenas uma fábula, mas um relato plausível de um evento real que realmente impactou a humanidade. Harmonia com navios modernos. Olha isso. Proporção de comprimento e largura. A arca tinha uma proporção de comprimento e largura 6:1, semelhante aos dos navios petroleiros modernos, que são considerados estáveis e eficientes. Como é que Noé, que não sabia nada de embarcação, poderia entender e construir algo tão incrível, tão preciso, com a moderna tecnologia que existe hoje a nível de dimensões? Deus estava por trás. Olha que interessante. Segundo, volume. O volume interno da arca era estimado em cerca de 40 mil metros cúbicos, espaço suficiente para acomodar Noé, sua família, os animais e seus alimentos, porque teve que colocar muito mantimento para esse período que eles passaram dentro da arca. Terceiro, materiais. A madeira de gofer, geralmente associada ao cipreste, é conhecida por sua resistência à água e durabilidade. Então, todas as instruções foram instruções fantásticas, precisas, de alguém que tinha pleno conhecimento sobre os materiais. Quem era esse? O Criador Todo-Poderoso. Um sinal de esperança. Após anos de construção meticulosa, a arca estava pronta. Noé e sua família, junto com os animais, entraram na arca enquanto a chuva caía torrencialmente por 40 dias e 40 noites. A terra foi inundada, purificando-a da maldade que a corrompia. Tanto é que o relato de Gênesis, olha só, capítulo 7, versículos de 12 ao 17, fala sobre isso. Presta atenção nos detalhes que ele traz sobre esse evento. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Versículo 13. No mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua esposa, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também, deixa eu ver aqui, e também entraram na arca de todo animal puro e de todo animal impuro, e de todo animal que se arrasta pela terra, e de todo réptil que voa pelos ares, de um e outro casal. Entraram na arca com Noé, de toda a carne em que havia fôlego de vida, que nós já entendemos agora o que significa isso, né? E entraram os animais de 2 em 2, de todo animal que se arrasta pela terra, e de todo animal impuro, e de todo réptil, olha só, e de todo réptil que voa pelos ares, de um e outro casal, de tudo o que tinha fôlego de vida. E o Senhor fechou a porta sobre ele. Vocês perceberam a preocupação do Criador? Tudo aquilo que não sobreviveria, de espécies, animais, répteis e tudo mais, aves, foram colocados dentro da arca, tá? E depois você vai ver, porque tem muitas dúvidas que surgem. Mas como que pode? Hoje tem tantas raças de cachorro, tem tantas raças de outros animais. Como é que pode? Para você entender, eu vou deixar um estudo, daqui a pouquinho eu já vou mostrar esse estudo para você. É muito legal. Para você entender justamente essas questões que acabam mexendo com algumas pessoas, entendeu? E os opositores se aproveitam disso para criar relatos, para criar informações falsas, dizendo que foi algo impossível, tá? Então se prepara que você vai ter acesso a todas essas informações para te ajudar na ampliação do teu entendimento sobre esse relato, tá? E finalmente, um novo começo. Após o dilúvio, as águas recuaram, revelando uma terra renovada. Noé e sua família, olha só, junto com os animais, saíram da arca para um mundo livre de maldade que o havia assolado. A missão de Noé foi um sucesso, preservando a vida na terra e abrindo caminho para um novo começo. Qual que é o relato que fala sobre isso? Capítulo 8 de Gênesis, versículos 15 ao 19. Olha só. Deixa eu grifar aqui, Olha que interessante. E Deus falou então a Noé dizendo, então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Faze sair contigo todos os animais de cada espécie de répteis, aves, animais, de tudo que se move na terra, segundo suas espécies. Saiam da arca
para a terra e multipliquem-se sobre ela. Então saiu Noé, e com ele saíram sua família, seus filhos, as mulheres de seus filhos. Também saíram com ele da arca todos os animais, segundo as suas espécies, e todos os répteis que se movem sobre a terra, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies, e todas as aves de asas, e partiram da arca sobre a terra. Então, olha que interessante, né? O relato é muito coerente, ele vai mostrando de uma forma muito lógica todo o acontecimento, desde a preparação, a entrada, o tempo que eles ficaram lá dentro, e agora o relato mostrando a saída e um novo recomeço para a humanidade. Olha a promessa que Deus fez para eles, olha só. Após o dilúvio, Deus estabeleceu um pacto com Noé e seus descendentes, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio global. Como símbolo desse pacto, Deus colocou o quê? Um arco-íris no céu. Ronaldo, onde está isso? Gênesis capítulo 9, versículos 8 ao 17. O que ele falou ali? Olha isso, olha que interessante. E Deus disse a Noé, esta é o sinal do pacto que estabeleço entre mim e vós e toda criatura vivente que está convosco. Porei o meu arco nas nuvens, para que seja por sinal do pacto entre mim e a terra. Quando eu vier e cobrir a terra de água do dilúvio, lembrar-me-ei desse pacto que está entre mim e vós, e não serão mais destruídas todas as criaturas viventes com águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E o arco estará nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente sobre a face da terra. O arco-íris, que nós conhecemos muito bem, as suas cores. Pode ver que depois de alguma chuva, mostra aquele lindo arco-íris e Deus se lembraria realmente disso. Isso é muito interessante. Lições eternas que o relato do dilúvio bíblico traz para nós. Olha que interessante. A história do dilúvio bíblico nos ensina importantes lições sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Tá? Ela nos lembra que Deus é santo e odeia o pecado, mas também é compassivo e oferece redenção àqueles que se arrependem. Essa é uma das lições muito importantes. A história de Noé também serve, olha só, como aviso contra a maldade e um incentivo para vivermos de acordo com os princípios de Deus. Uma outra coisa, confiança na palavra de Deus. A precisão das instruções que Deus deu para a construção daquela arca, a harmonia nas proporções da arca, com os princípios de engenharia naval modernos e o cumprimento da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com um dilúvio global, são o quê? São evidências poderosas da veracidade da história do dilúvio bíblico. O próprio Filho de Deus, conforme nós já vimos no momento anterior aqui nessa aula, confirmou o relato bíblico. Lá em Lucas capítulo 17, versículos 26 e 27, olha que interessante o que esse texto diz. Nas palavras de Jesus, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dados em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos eles. Isso é uma prova incontestável da veracidade do relato bíblico, em contrapartida ou diferente dos relatos mitológicos que nós acabamos de analisar. 1 Pedro 3,20 também é muito interessante. Olha só, na NVI diz assim, os quais há muito tempo foram desobedientes, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nele apenas algumas pessoas, a saber 8 almas, foram salvas através da água. Então, mais uma vez, confirmando o quê? O relato bíblico do dilúvio. Então, para a gente perceber a coerência no relato bíblico de Gênesis e Apocalipse, você vê essa harmonia incrível. Qual a conclusão? O dilúvio bíblico não foi apenas um evento histórico, mas também um símbolo poderoso da justiça, redenção e do novo começo que Deus ofereceu à humanidade. Ao estudarmos essa história com fé, com reverência, podemos fortalecer a nossa confiança na palavra de Deus e nos inspirar a vivermos uma vida justa e obediente. Então, essa foi a abordagem que eu gostaria de ter feito com vocês, tá? De passar para vocês sobre se o relato bíblico foi mito ou foi realmente uma realidade. Acredito que até aqui nesse ponto você já deve
já deve ter clareado a sua mente em relação a esse tema. Você já tem dados e informações aqui que ajudam você a avaliar essas questões. Mas para ampliar ainda mais, eu vou compartilhar com vocês isso daqui, ó. Um estudo bíblico profundo sobre o dilúvio dos dias de Noé. Então eu vou aqui aproveitar vários materiais que já estão disponíveis na internet, no YouTube, que simplesmente vão reforçar tudo isso que nós acabamos falando aqui sobre o dilúvio dos dias de Noé, tá? Então aqui, ó, você tem nesse Bible Project, nesse site aqui, ó, uma visão bem real, bem geral mesmo do relato bíblico, que eu gostaria que você começasse por esse. Se você puder seguir na sequência esses materiais aqui, será interessante, porque cada um deles traz um aspecto diferente. Esse daqui vai te dar uma visão bem ilustrativa e ampla do dilúvio dos dias de Noé. Então, Gênesis 1.1, Bible Project em português, tá? O segundo vídeo, antes do dilúvio, como era o mundo antes do dilúvio. Vai estar em espanhol, mas bem fácil para se entender. É um vídeo curto de 9 minutinhos, mas muito interessante para ajudar você a entender como é que eles viviam lá naquela ocasião. Terceiro, dilúvio de Noé, a ciência comprova, Fernando Betete com Douglas, olha só, Aleudin. É uma palestra, é maravilhoso essa conversa com os dois. É uma conversa longa, mas com muitos dados maravilhosos, uma linha de raciocínio muito interessante, muito inteligente. Para aqueles que querem ter uma visão mais ampla, vai ser de grande ajuda também. Beleza? Então esse daqui é o Dilúvio de Noé, Ciência Comprova. Fernando Betete, que é um jornalista na área da saúde, e também esse Douglas Ailodin. Se não me falha a memória, ele é físico, tá? Uma pessoa muito inteligente, tenho certeza que você vai gostar bastante. Depois o próximo é a história de Noé, a Arca e o Grande Dilúvio, com o Rodrigo Silva e o Primo Cast. É muito interessante esse bate-papo dos dois também. E o Rodrigo Silva, como historiador, tá? Ele tem muitas coisas interessantes ali que eu gosto de analisar. E essa conversa, os argumentos que ele trouxe sobre a questão do dilúvio é muito interessante, tenho certeza que vai te ajudar também, tá? E o que aconteceu? Após o dilúvio, você vai ver que houve uma multiplicação, conforme Deus orientou que a humanidade se multiplicaria novamente, só que os demônios e os anjos poderosos já de imediato começaram a influenciar aquela nova civilização, ao ponto de eles construírem o que nós chamamos de Torre de Babel, onde os idiomas foram confundidos e muitas pessoas acham mais uma fábula. Mas é muito interessante. Por que eu coloquei aqui? Porque está ligado com a questão do dilúvio. Porque foi pouco tempo após o dilúvio que já haviam se formado um bom número de pessoas e que uma civilização estava se formando lá na Suméria. E é muito interessante o que aconteceu lá e o que Deus teve que fazer para poder barrar aquele projeto que era anti a vontade de Deus, porque Deus queria que eles se espalhassem, eles queriam reunir todos ali num local só. Então é um relato muito interessante também, esse relato da Torre de Babel, e eu vou deixar para você esse estudo aí complementar para você depois analisar com mais calma, tá ok? Então olha só, ao analisar o relato bíblico do dilúvio, sinceramente, o que isso te ensina sobre o Deus Todo-Poderoso e sobre adoração? Então depois que você terminar de analisar esses vídeos todos, responda essa pergunta, faça uma reflexão, ore a Deus, analisa isso. Se você talvez não acreditasse nesse relato, talvez agora a sua visão, se você tirou um tempo, porque muitas pessoas não querem tirar tempo, tá? Não querem investir o tempo para poder aprender sobre isso. Está tudo bem, cada um toma suas próprias decisões. Mas se você realmente está buscando relacionamento com Deus verdadeiro, direto, essa reconexão profunda, tá? Analisa todo esse material, que vai ser de grande ajuda para você, tá? Bom, então aqui o que nós passamos, né? O relato do dia do dilúvio bíblico, segundo a IDDA, Impressão Digital de Deus sobre a Adoração, tá? Qual que é o objetivo de Deus, da sua impressão digital? É fornecer clareza, objetividade, é fornecer precisão das informações e comprovações arqueológicas que você vai ver que elas existem sim, embora muitos digam que não, ok? Muito bem, o IDDA ele tem como base, diferente do IDDS, que é a impressão digital de Satanás, certo? Sobre a adoração, o IDSA, né? O IDSA, o IDDA, que é a impressão digital de Deus sobre a adoração, ele quer o quê? Tá? Deus, mostrar que Deus é um Deus de relacionamentos, criou anjos e criou humanos. Uma outra coisa,
sensível e atento ao coração humano, como Adão e Eva, Caim e Abel, Enoque, Noé, que nós acabamos de estudar. O que mais? Deus, ele é amor, certo? O amor evidente na criação original, a gente percebe isso. Quarto ponto, propósito em relação ao reino terrestre e à raça humana bem definidos. Nós vamos ver em detalhes daqui a pouquinho. Depois, sentença clara em relação ao pecado. Tá? Deus foi bem específico. Um outro ponto que o IDDA nos ajuda, ter clareza em relação à alma. Alma é igual a junção de espírito mais corpo. Alma não é imortal. A alma deixa de existir. E o sétimo ponto, clareza em relação ao descendente da mulher. Esses são alguns pontos que fazem parte do IDDA. E agora você está vendo um relato bíblico para trazer mais clareza, mais credibilidade, mais confiança no propósito do Criador para a humanidade. Ok? Mais uma vez aqui a linha do tempo, né? De Adão, aproximadamente 3.950, 4.000 a.C., até o dilúvio foram aproximadamente 1.650, 1.660 anos, 1.656 anos. Ok? Muito bem, qual que é o resumo que a gente pode fazer agora desse relato dos dias de Noé? Bom, histórias de dilúvios são encontradas em muitas culturas ao redor do mundo, mas, ao contrário do que muitos pensam, o objetivo, olha só, dessas versões mitológicas não é apenas contar sobre uma catástrofe global. Ao distorcer a verdade contida no relato bíblico, Satanás e seus demônios trabalham ativamente para descredibilizar a palavra de Deus. Esse é o objetivo. Eles buscam confundir as pessoas, fazendo-as acreditar que o relato de Noé e o dilúvio, olha só, descrito no livro de Gênesis, é apenas mais um mito entre muitos dos mitos existentes. Ok? Segundo, o pai da mentira e a distorção da verdade. A Bíblia nos alerta sobre as intenções de Satanás em João 8,44, onde Jesus disse o quê? Ele foi um homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Satanás, então, é o pai da mentira. Então ele tem um longo histórico de distorcer as verdades divinas. Desde o Jardim do Éden, ele tem procurado enganar, distorcer os ensinamentos de Deus, segundo Gênesis 3, do 1 ao 4. E não é diferente com o relato do dilúvio, ele quer fazer a mesma coisa, por isso que eu citei esses textos aí para você. A estratégia de Satanás nas culturas antigas, olha só, ao espalhar versões alternativas da história do dilúvio, Satanás buscava o quê? Criar confusão. Esse é o objetivo dele. Em culturas como Suméria, grega, hindu, nós encontramos relatos semelhantes aos de Noé, mas com diferenças que diluem a autoridade de Deus e afastam o foco da verdade bíblica. Por exemplo, lá na de Gilgamesh, o dilúvio é causado por deuses caprichosos, distorcendo o caráter justo de Deus revelado na Bíblia. Olha só, isso é uma tentativa de apresentar uma visão confusa e múltipla das divindades, promovendo o quê? Politeísmo e enfraquecendo a noção de um único Deus soberano e justo. Percebeu a profundidade disso? Esse foi o objetivo desses seres. Depois, o mito grego de Deucalião retrata a recriação da humanidade através de pedras mágicas. Olha só, tirando o aspecto de obediência e comunhão com Deus que está presente na história de Noé. Entendeu? Olha como é interessante. Essas narrativas mitológicas buscam o quê? Banalizar, desvalorizar a mensagem do dilúvio bíblico. 2 Coríntios 4,4 nos diz assim, ó, nos adverte que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. Ao criar uma abundância de mitos, Satanás fez o quê? Fez com que muitos considerem o relato bíblico como apenas mais uma fábula entre muitas. Então, a batalha espiritual por trás, é isso que eu quero que você entenda. Existe uma batalha por trás disso. A batalha espiritual por trás desses relatos. O dilúvio bíblico é uma demonstração do quê? Da justiça e misericórdia de Deus. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, nós vemos o quê? Vemos que Deus foi paciente com Noé, esperando que as pessoas se arrependessem. Mas a maldade humana havia alcançado um grau que a purificação era necessária. Satanás, o diabo, ao contrário, olha só, o que ele faz?
é o engano de toda a terra. Apocalipse 12, 9. Está desencaminhando toda a terra habitada. E seus relatos distorcidos são tentativas de desviar as pessoas dessa verdade. Desde o início ele trabalha nesse sentido. Desviar as pessoas daquilo que é verdadeiro. Com coisas parecidas, mas distorcidas. Deu para você entender? Conclusão geral aqui. O verdadeiro propósito das histórias mitológicas. Então, qual que é o objetivo dessas versões mitológicas do dilúvio? É claro, confundir as pessoas, distorcer a verdade de Deus, fazendo com que o relato bíblico seja visto como mais um mito. Esse é o verdadeiro motivo por trás desses relatos mitológicos. Mas a Bíblia nos mostra que essas tentativas são parte do quê? Da obra enganadora de Satanás. A Bíblia expõe tudo isso. Ao confrontar esses mitos com a verdade da palavra de Deus, devemos estar firmes no conhecimento de que o dilúvio bíblico não é apenas uma história entre muitas, mas um evento real, histórico, que reflete o quê? O caráter justo, misericordioso de Deus. Satanás, o diabo, pode tentar enganar o mundo, mas a verdade de Deus sempre prevalece. Salmo 119, 160 afirma o quê? A soma da tua palavra é a verdade. Então eu espero que toda essa análise que nós fizemos juntos aqui do relato dos dias de Noé possa ajudar você a ter clareza sobre esse assunto. Pesquisa todas essas informações, porque isso vai ajudar você a chegar às suas próprias conclusões relacionadas com esse tema tão importante, como você viu aqui nesse resumo geral que nós fizemos. Muito bem, então agora nós vamos fazer as perguntas, de recapitulação. Primeiro, por que foi importante para você analisar o tema O Dilúvio dos Dias de Noé, mito ou realidade? Coloca aí por que foi importante para você fazer isso. Segundo, conseguiu assistir todo o material como verdadeiro pesquisador, de forma imparcial, ou teve dificuldades em assistir a aula dessa forma? Terceira pergunta, como essa aula mexeu com você? Se sentiu incomodado, desconfortável com o que você ouviu sobre o dilúvio dos dias de Noé? Se foi mito ou realidade ou não? Coloca também. E a quarta, quais foram os insights? O material ajudou você a responder algumas das 21 questões que nós apresentamos lá no início do treinamento no módulo 1? Se sim, coloca aí também, certo? Tudo aquilo que você chegou como conclusão, tá? Muito bem, agora um outro assunto que eu quero trazer para você é a questão, se você quiser apoiar esse trabalho financeiramente, você pode fazer também. Eu vou deixar o meu Pix aí, tá? Só você escanear. Você pode fazer a contribuição que você desejar e for tocado no seu coração, tá bom? Então vamos lá. Próxima aula, tá? Antes da gente falar sobre a próxima aula, eu gostaria de dar alguns lembretes que a apostila desse material que nós estamos estudando está aí embaixo nesse link. Você vai acessar Eduz e você vai lá pegar e vai compartilhar e vai poder baixar a apostila dentro do portal da Eduz, tá ok? Qualquer dúvida é só você me chamar no e-mail aí na descrição do meu canal, tá bom? Uma outra coisa, se você quiser, você já pode compartilha esse conhecimento. Se ele foi de ajuda para você, compartilha para que outros também possam ter acesso, tá? Se quiser fazer parte do grupo de alunos também aqui no Telegram, dentro do portal da Eduz, vai ter o link para você poder acessar, ok? Muito bem, a próxima aula vai ser a aula 17 do módulo 2, tá? Lições aprendidas do relato de Gênesis até o dilúvio. Então, nós acabamos de estudar sobre o dilúvio. Na próxima aula, nós vamos ver quais as lições nós aprendemos nesses 1656 anos. É muito legal a gente ter essa visão, porque daí, na linha do tempo, você já vai ter uma visão clara. Você já tem confiança na palavra de Deus, você já sabe que está enfrentando forças poderosas que não querem que você entenda essa doutrina. Você sabe que eles tentaram impedir a chegada da descendência que conduziria ao Messias. Deus interviu num dilúvio. Então, nesse período, muitas lições foram transmitidas para nós. E nós vamos analisar isso na próxima aula. Nós vamos falar aqui, o que é um passaporte, qual a sua importância, a ligação nessas lições que eu vou mostrar para você, qual a identidade mais importante que existe e depois as lições aprendidas nesse relato de Gênesis até o dilúvio, do início da criação até o dilúvio. Tenho certeza que você vai gostar bastante, ok? Para a gente concluir essa aula, então, vamos nos direcionar em oração até o nosso Pai Celestial. Só um minutinho. Obrigado, amado Criador e Deus, nosso amado Pai, Senhor Yahvé, por ser tão bom e por nos orientar de uma forma tão profunda, Pai, sobre as coisas relacionadas à humanidade, ao seu propósito, relacionados a todos os seres humanos. E que nós possamos entender cada vez mais o seu propósito e a sua vontade na nossa vida, Pai.
que esse assunto que nós estudamos hoje sobre o dilúvio dos dias de Noé possa ter ficado bem claro mesmo nas nossas mentes, nos nossos corações, e que cada pessoa que estiver assistindo essa aula possa realmente abrir o teu coração, entender os reais motivos das distorções mitológicas que foram implantadas na humanidade para descredibilizar o relato maravilhoso contido na tua palavra, a Bíblia Sagrada. Por isso, abençoe as pessoas aqui, que elas possam tirar tempo realmente para fazer as pesquisas de uma forma ainda mais aprofundada e assim possam ver com clareza aquilo que o Senhor sempre desejou que as pessoas enxergassem. Por isso, muito obrigado por essa oportunidade. Abençoe a vida de cada pessoa que estiver aqui conosco, Pai, acompanhando. Que os seus anjos poderosos protejam a casa, a vida, a saúde de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor esteja com eles, lhes dando prosperidade, lhes dando entendimento e sabedoria, principalmente em sentido espiritual. Por isso, no nome de Jesus, nosso amado Rei, nós agradecemos do fundo do coração por essa oportunidade. Amém.